Olá, estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia, né? Nós vamos continuar com o conteúdo sobre células, só que agora numa próxima etapa do conteúdo, onde nós vamos trabalhar o metabolismo energético, né? Que ocorre dentro das células e que é fundamental em alguns processos, né? Que nós temos no dia a dia, tá bom? Então nós vamos começar agora, eu já vou passar para vocês. Vamos lá. Então, continuando aí com o conteúdo de células, nós vamos já para metabolismo energético. O que é o metabolismo energético? Ele é um conjunto de várias reações químicas que ocorrem no organismo e possui como objeto satisfazer a necessidade de energia do indivíduo. Nós vimos anteriormente como ocorre a produção de energia, né, através da respiração celular. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver agora por um outro processo também essa produção de energia que é necessário para alimentar os seres, né? Então, aí, a fotossíntese e a respiração são os processos mais importantes de transformação de energia dos seres vivos. Mas a fermentação e a quimiossíntese também são processos celulares desse tipo, importante também para alguns seres vivos. Então, nós temos esses quatro aí, né? A respiração, que nós já vimos, né? A fotossíntese, a quimiossíntese e a fermentação, que são temas que nós vamos ver agora nessa aula, ok? Então, o metabolismo energético, ele ocorre aí tanto, né, em alguns seres de plantas, como em alguns seres de animais, né? Então, nós vamos ver aí o que ocorre em cada um, como que é que ocorre e por que eles são diferentes. Então, primeiro aí, vamos ver a diferença aí entre os seres autotróficos e os heterotróficos. Então, todos os seres gastam energia para manter suas atividades celulares, não é isso? Então, a energia é importante para todos os seres vivos. Então, essa energia, que é muito importante para a maioria, é a luz solar, tá? Então, através da luz solar, é feito vários procedimentos, né? Nessa absorção da luz solar, para a captação, né, de alguns elementos do organismo e produção dessa energia necessária para sobreviver. Então, aí, junto com a luz solar, nós temos também a água e o gás carbônico, são ingredientes necessários, né, para os seres clorofilados. O que são esses? Aqueles que possuem clorofila, né? Como nós já vimos aí, a organela que tem nas plantas, né, os cloroplastos, elas possuem clorofila. Então, elas são fundamentais, né, durante a fotossíntese, para a produção de moléculas orgânicas, né, que é a produção da glicose, ok? Então, os seres chamados autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento, tá? Então, os seres que produzem seu próprio alimento são chamados de autotróficos. Eles não precisam se alimentar de outra coisa, eles produzem seu próprio alimento, que é o caso das plantas. Tá? Então, as plantas, elas produzem seu próprio alimento através de algumas substâncias que elas têm no meio ambiente, né? Luz solar, água, gás carbônico, tá? São os ingredientes principais, ok? Agora, os seres que não produzem seu próprio alimento e que, na maioria das vezes, se alimentam dos seres autotróficos, são chamados de heterotróficos, tá? Eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles se alimentam dos seres que produzem o seu próprio alimento, ok? Os seres heterotróficos introduzem em seus corpos a matéria orgânica, que é degradada dentro das células, né? Liberando energia para a execução das funções vitais. Então, os seres autotróficos, além deles produzirem seu próprio alimento, eles também alimentam os seres heterotróficos, que não produzem seu próprio alimento. Vamos lá, então, para o primeiro processo de produção de energia, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, né, significa síntese utilizando a luz, né, fotossíntese, síntese utilizando a luz. Geralmente definida como processo pelo qual o organismo consegue obter seu alimento. Esse processo é realizado graças à energia solar, que é capturada e transformada em energia química, tá? Então, o processo da fotossíntese ocorre em tecidos ricos em cloroplastos, ou seja, nas plantas, né?
sendo um dos tecidos mais ativos a parênquima clorofiliano, encontrado nas folhas. Então, olha aí, ó. Então, as folhas, né, ela recebe a luz solar, aqui, ó, capturam o dióxido de carbono, que é o CO2, fazem o processo de glicose e libera também o oxigênio, né? Então, a planta, ela é fundamental para a sobrevivência dos demais seres, tá? Porque além dela ser autotrófica, ela produz seu próprio alimento, ela serve de alimento para os outros seres e também libera no ar um elemento fundamental para a nossa existência. Quem é? O oxigênio. Então, durante esse procedimento de fotossíntese da planta, ela faz um processo químico, né, para liberar moléculas de oxigênio. E essas moléculas são liberadas no ar, na nossa atmosfera, ok? As etapas da fotossíntese. Então, nas plantas, a fotossíntese acontece dentro dos cloroplastos, como eu havia dito para vocês, que é uma organela que tem nas plantas. E caracteriza-se pelas diversas reações químicas, né? Nós temos aí 2 etapas. As reações luminosas ocorrem na membrana do tilacoide, ou seja, quando recebe a luz do sol. E as reações de fixação de carbono, que ocorrem já dentro da planta, né? Ocorrem no estroma do cloroplasto, ok? Fica dentro da organela, né? Um fluido denso do interior da organela. Então, vamos ver aqui, ó. Olha aí para vocês terem uma ideia, ó. Então, ele vai absorver a luz, né? Durante essa absorção de luz, há aquela primeira etapa lá, a etapa luminosa, ok? Depois é realizado dentro das células, né, a etapa não luminosa, que é a fixação do carbono, quando, ao fixar esse carbono aqui, transformando nessa molécula de glicose, ó, ele vai utilizar a luz solar, a água e o gás carbônico, vai acontecer uma reação química, onde ele vai transformar isso em glicose, a molécula de glicose é C6H12O6, então, vai transformar em molécula de glicose. Ao fazer isso, ele vai liberar daqui, ó, ele vai liberar o CO2, né? Vai liberar o O2 aqui do C, ok? Porque para cada molécula de carbono, ele vai precisar de 6 oxigênios, só que ele está unindo quem? Aqui com água. Então, vai sobrar sempre esses 2 oxigênios aqui, ó. Eu vou juntar esse C com essa água e mais esse oxigênio. Então, vai sempre sobrar 2 oxigênios. Quando eu tenho 2 oxigênios, eu tenho o gás oxigênio, que é fundamental para a nossa respiração, né? A respiração dos demais seres vivos. Ok? Então, esse processo de fotossíntese, gente, é muito importante para os seres vivos. Muito importante. Não só para alimentar a planta, mas para fazer a liberação do gás oxigênio na atmosfera, tá? Então, é durante esse processo em que a planta se alimenta que nós recebemos o oxigênio necessário para a nossa respiração, ok? Então, ó, a fixação aqui, ó, desse carbono, juntamente com a molécula de água, faz com que haja liberação do oxigênio, do gás oxigênio. Então, olha aí, a fixação de carbono é o que eu acabei de explicar para vocês aqui, ó. Acontece o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin é esse momento em que eu vou juntar aqui a molécula de gás carbônico, né, juntamente com a água, transformando ela em açúcar, né, que é a glicose. Então, quando eu faço esse procedimento, eu vou ter no final o quê? A liberação do O2. Então, aqui nós temos, ó, para reduzir o dióxido de carbono, a carbono orgânico. Então, quando eu junto esse carbono com a água, ele vai se transformar em carbono orgânico, que é a glicose. Certo? Então, nessa etapa aí, ocorre várias reações químicas, são chamadas ciclo de Calvin. Tá bom? Então, nesse ciclo, eu tenho 3 moléculas de CO2 combinadas, né, com um composto chamado ribulose de bifosfato, tá bom? Formando um composto chamado fosfoglicerato, que por final, né, depois de várias reações químicas,
é chamado de sacarose ou amido, tá? No final de toda a reação química, essa fase aqui é a reação que fica a fase escura da fotossíntese, né? Que já é depois da absorção da luz, ela é feita internamente na célula, no cloroplasto, né? Então, é produzida a sacarose ou amido, né? E o amido. Ok? Então, como que fica a equação da fotossíntese? A equação, falando em elemento químico, tá? Aqui trabalhando com elemento químico, ó. Para cada 3 moléculas aqui de gás carbônico, eu preciso de 6 moléculas de água. Tá? Por isso que a planta necessita de muita água, tá? Porque ela precisa combinar 6 moléculas de água com 3 de gás carbônico, juntamente com a luz do sol, para fazer essa separação, ó. Eu vou separar aqui, ó, em moléculas de glicose, moléculas de gás oxigênio e moléculas de água. Então, essa é a reação completa, a equação balanceada completa da reação da fotossíntese. Então, nós temos aqui, ó, importante destacar que na equação da fotossíntese, a formação da glicose como carboidrato. Então, ele vai usar essa glicose como energia. Tá? Esse carboidrato aqui vai servir como energia para as plantas e para os alimentos que se alimentam das plantas. Tá bom? A importância da fotossíntese para o ecossistema. Por que ela é tão importante? Ó, então, ela é essencial para o ecossistema, sendo responsável pelo fornecimento de oxigênio, que eu havia já explicado, o qual é utilizado por grande parte dos seres vivos para o processo de obtenção de energia, né, para acontecer a respiração celular, produção de ATP, que a gente viu na aula anterior. Então, ele precisa de receber esse oxigênio, tá? Então, não podemos esquecer também que os organismos fotossintetizantes, né, fazem parte do primeiro nível trófico das cadeias e das teias, ok? Está na base da cadeia trófica, que são as plantas, tá bom? Então, isso é muito importante. Se deixar de acontecer isso, se as plantas deixarem de ter energia suficiente, nós vamos quebrar a base da cadeia alimentar. Nós vamos deixar de ter essa base, ok? Então, é muito importante esse processo de fotossíntese para o ecossistema, para o equilíbrio geral do ecossistema. Agora, o que é o processo de quimiossíntese? É um processo que ocorre a produção de matéria orgânica a partir de gás carbono, água e outras substâncias. Nesse caso aqui, não utiliza a energia luminosa, não utiliza a luz do sol, tá? Então, por não necessitar da energia luminosa, esse tipo, né, acontece na maioria das vezes com bactérias, né, ela pode realizar a quimiossíntese em ambiente desprovido de luz e de matéria orgânica, tá bom? Então, a energia utilizada em seu desenvolvimento é obtida através de oxidações inorgânicas, tá? Não utiliza a luz do sol, nem outro tipo de luz, ela utiliza a oxidação inorgânica. Olha aí para você ver, ó. Acontece 2 fases também, ó. A fase da reação de oxirredução e a fase do ciclo de pentoses ou ciclo do carbono. Aqui o ciclo do carbono, vocês também já devem ter estudado aí em química. Se não estudaram ainda, vão estudar, né? Acontece o quê? Quando esse carbono é liberado aqui, né, do gás carbônico, juntamente com as moléculas de água, transformando em glicose, tá? Que é gerando o quê? As ATPs, que são as energias, né, produzidas durante a reação de oxidação. Tá bom? Então, o ciclo do carbono aqui, eles liberam, né, essa molécula de carbono para se juntar com a água e transformar em glicose. Então, vamos ver aqui, ó. Exemplos de bactérias que realizam a quimiossíntese, né? São do gênero Vegeatoa e Thiobacillus, também chamadas de sulfobactérias, pois realizam seu metabolismo através de reação de oxidação de compostos de enxofre. Então, elas necessitam desses compostos, né? Compostos de enxofre para realizar a oxidação. Outro exemplo de bactéria quimiosintetizantes, também chamadas de nitrobactérias, são as bactérias do gênero Nitrosomonas, né? E Nitrobacter, muito importante para o meio ambiente e para os seres humanos.
Porque elas são encontradas no solo e realizam a reciclagem do nitrogênio, que fazem o ciclo do nitrogênio, né? São as nitrificantes. Elas fazem essa limpeza, né? Que consome as matérias inorgânicas que estão no solo, né? Em vários outros lugares, dentro dos lugares onde não tem oxigênio, né? Elas fazem esse procedimento. Olha aí, ó, como é o processo da quimiossíntese, né? Substância inorgânica, aqui os subprodutos, a energia que é gerada, né? Aqui, ó, nós temos o CO2 mais o H2, que é gás carbônico e água, produzindo o quê? Substâncias orgânicas. Esses subprodutos, pessoal, são aqueles outros elementos químicos que nós falamos. Por exemplo, as sulfobactérias, elas precisam do enxofre, né? Então, tem algumas que precisam de outros produtos químicos, né? De outros elementos químicos. Então, tudo que é realizado de acordo com algum outro elemento químico com a ausência da luz é chamado de quimiossíntese, tá? Ela produz energia com outros elementos químicos sem ser com a utilização da luz. Agora, como ocorre o processo de fermentação? Também é um outro processo de liberação de energia. Ele ocorre sem a participação de oxigênio. Então, ele é muito importante para os seres anaeróbicos, tá? Então, os seres anaeróbicos, que é aqueles que só sobrevivem onde não tem oxigênio, é assim que elas conseguem, né, a sua liberação de energia. Então, as reações químicas necessárias para que ocorra são a glicólise, né, que é um dos processos da respiração celular, e a redução do piruvato. E também acontece, né, uma das partes da glicólise, que é a duplicação em 2 moléculas de piruvato. Nesse caso aqui, nós temos a redução, ele é dividido, né, em outras partes. Então, nós vamos ver aqui a sequência completa, ó. Então, a fermentação, ela pode ocorrer de 2 formas. Uma fermentação alcoólica e a fermentação láctica, tá? Nas duas, utiliza como base a glicose, tá? Tanto em uma quanto na outra. Só que aqui, quando acontece a glicólise, né? Ou seja, a glicose se transforma em 2 moléculas de piruvato, nesse momento aqui, elas são diferentes, porque uma vai utilizar as bactérias e as células musculares, né? Transformando o piruvato em ácido láctico, que é o que acontece na produção de iogurtes, de queijos, ok? Aqui na fermentação alcoólica, juntamente com as leveduras e as bactérias, né? E com o CO2, acontece o quê? Vai transformar isso aqui em etanol. Tá? Vai transformar em acetaldeído. Aí vai tirar uma molécula aqui de hidrogênio, transformando em quê? Etanol. Então, a fermentação, ela consegue se dividir em 2, dependendo das bactérias que são utilizadas. Tá? Então, em alguns casos, vai acontecer a fermentação láctica, em alguns casos, a fermentação alcoólica. Aqueles 2 procedimentos que eu citei, a glicólise, né? Como que acontece ele? Ó? Uma molécula de glicose com 6 carbonos é quebrada em 2 moléculas de piruvato, né? Então, que possui 3 átomos de carbono cada, que são liberados. Então, a glicólise, que ocorre no citoplasma, em todas as células existentes no planeta, é um processo anaeróbico, né? Ou seja, não precisa de oxigênio para acontecer, tá? Nesse caso aí, a glicólise acontece em uma sequência de 10 etapas. Então, ela vai fazendo cada etapa, ok? Tendo um rendimento líquido em ATP em 2 moléculas por cada molécula de glicose, no final, né? Então, para cada molécula de glicose, no final, a glicólise consegue ter 2 moléculas de ATP, que é a molécula de energia das células, tá bom? Olha aí, ó. Ela se divide aqui, né? Em 2 moléculas de ácido pirúvico, que é chamado de piruvato. Olha aí, a redução do piruvato. Como que acontece, né? Ela acontece de 2 formas, como eu disse para vocês.
ela pode acontecer da seguinte maneira, ó, quando não há presença de oxigênio, né, nas condições anaeróbicas, o piruvato e os elétrons permanecem no citosol. O piruvato pode ser convertido em etanol e CO2, que é gás carbônico, como é o caso das leveduras, né, que produz cerveja, vinho, ok? Ou ainda ser convertido em lactato, como é no caso dos músculos. Quando o processo é anaeróbico, resulta na formação de lactato, temos a fermentação lática. Quando o processo resulta em etanol, temos a fermentação alcoólica, tá? Então, a fermentação alcoólica é um procedimento importante e rentável, pois é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, na fabricação de pão, né? Que é aquele fermento biológico que é utilizado para fabricar o pão, rosca, né? E também na produção de combustível, né? O etanol, que é um combustível produzido através da fermentação alcoólica. A fermentação láctica é utilizada na produção de queijos e iogurtes, ok? Olha aí, ó, a fermentação láctica. Então, nós temos aqui, ó, alcoólica, álcool etílico, etanol. É utilizado o quê? Bactérias e leveduras. Láctica, ácido láctico. Utilizado o quê? Bactérias e células de tecido muscular humano, ok? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos praticar. Vamos fazer mais um exercício, né? Que nós já estamos aí com ele. É só você clicar lá e fazer. E até a próxima aula. E um beijo para vocês.